Capítulo 25. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que tomaram suas lâmpadas e saíram ao encontro do noivo. E 5 delas eram prudentes, e 5 tolas. As tolas, quando tomaram as suas lâmpadas, não tomaram azeite consigo. Mas as prudentes tomaram azeites nos seus frascos com as suas lâmpadas. O noivo demorou, por isso todas cochilaram e adormeceram. Mas à meia-noite houve um grito: eis que vem o noivo, ide ao seu encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. E as tolas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não falte a nós e a vós. Em vez disso, ide aos vendedores e comprai para vós mesmas. Enquanto elas foram comprar, veio o noivo. As que estavam preparadas entraram com ele à festa do casamento e fechou-se a porta. Depois vieram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem virá. Pois é como um homem que, partindo-se para fora do país, chamou seus servos e lhes entregou seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e ao terceiro 1, a cada um conforme a sua habilidade. E logo depois partiu em viagem. Em seguida, o que havia recebido 5 talentos foi fazer negócios com eles e obteve outros 5 talentos. E semelhantemente, o que havia recebido 2 ganhou também outros 2. Mas o que tinha recebido 1 foi cavar a terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois, o senhor daqueles servos veio e fez contas com eles. O que havia recebido 5 talentos chegou-lhe trazendo outros 5 talentos e disse: Senhor, 5 talentos me entregaste, eis que ganhei com eles outros 5 talentos. E o seu senhor lhes disse: muito bem, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te porei, entra na alegria do teu senhor. E chegando-se também o que havia recebido 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me entregaste, eis que ganhei com eles outros 2 talentos. Seu senhor lhe disse: muito bem, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te porei, entra na alegria do teu senhor. Mas, chegando também o que havia recebido 1 talento, disse: Senhor, eu te conhecia, que és homem duro, que colhes onde não semeastes, e ajuntas onde não plantastes. E eu, atemorizado, fui e escondi o teu talento na terra. Eis aqui tens o que é teu. Porém, seu senhor lhe respondeu: servo mau e preguiçoso, sabias que colho onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias, portanto, ter depositado meu dinheiro com os banqueiros, e quando eu voltasse, receberia o que é meu com juros. Por isso, tirai dele o talento e dai ao que tem 10 talentos, pois a todo aquele que tiver, lhe será dado e terá em abundância. Porém, ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. E lançai o servo inútil às trevas de fora, ali haverá pranto e ranger de dentes. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os seus santos anjos com ele, então ele se assentará sobre o seu trono de sua glória. E serão ajuntadas diante dele todas as nações, e separará as pessoas umas das outras, assim como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e porá as ovelhas à sua direita, porém os bodes à esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, herdai o reino que está preparado para vós desde a fundação do mundo. Pois tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, fui forasteiro e me acolhestes, estive nu
e me visitastes. Estive doente e cuidastes de mim. Estive na prisão e me visitastes. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te acolhemos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos doente ou na prisão e viemos te visitar? E o rei lhes responderá: Em verdade vos digo que todas as vezes que fizestes a um destes menores dos meus irmãos, fizestes a mim. Então dirá também aos que estiverem à esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, ao fogo eterno, preparado para o diabo e aos seus anjos. Pois tive fome, e não me destes de comer. Tive sede, e não me destes de beber. Fui forasteiro, e não me acolhestes. Estive nu, e não me vestistes. Estive doente, e na prisão, e não me visitastes. Então também eles lhe perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou forasteiro, ou nu, ou doente, ou na prisão, e não te servimos? Então ele lhes responderá, dizendo: Em verdade vos digo que todas as vezes que não fizestes a um destes menores, não fizestes a mim. E estes irão ao tormento eterno, porém os justos à vida eterna. Capítulo 26. E aconteceu que, quando Jesus terminou todas estas palavras, disse aos seus discípulos: Vós bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então os chefes dos sacerdotes, os escribas e os anciãos do povo se reuniram na casa do sumo sacerdote, que se chamava Caifás, e conversaram a fim de, usando mentira, prenderem Jesus e o matarem. Porém diziam: Não na festa, para que não haja tumulto entre o povo. Enquanto Jesus estava em Betânia, na casa de Simão o leproso, veio a ele uma mulher com um vaso de alabastro de óleo perfumado de grande valor, e derramou sobre a cabeça dele enquanto estava assentado à mesa. E quando os seus discípulos viram, ficaram indignados, dizendo: Para que esse desperdício? Pois este óleo perfumado podia ter sido vendido por muito, e o dinheiro dado aos pobres. Porém Jesus, sabendo disso, disse-lhes: Por que perturbais a esta mulher? Ora, ela me fez uma boa obra. Pois vós sempre tendes os pobres convosco, porém nem sempre me tereis. Pois ela, ao derramar este óleo perfumado sobre o meu corpo, ela o fez para preparar o meu sepultamento. Em verdade vos digo que, onde quer que este evangelho em todo o mundo for pregado, também se dirá o que ela fez, para que seja lembrada. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi aos chefes dos sacerdotes e disse: O que quereis me dar para que eu o entregue a vós? E eles lhe determinaram 30 moedas de prata, e desde então ele buscava oportunidade para o entregar. E no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos vieram a Jesus lhe perguntar: Onde queres que te preparemos para comer a Páscoa? E ele respondeu: Ide à cidade a um tal e dizei-lhe: O mestre diz: Meu tempo está perto, contigo celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus havia lhes mandado e prepararam a Páscoa. E vindo o anoitecer, ele se assentou à mesa com os 12. E quando comiam, disse: Em verdade vos digo que um de vós me trairá. Eles ficaram muito tristes, e cada um deles começou a lhe perguntar: Por acaso sou eu, Senhor? E ele respondeu: O que mete comigo a mão no prato, este me trairá. De fato, o Filho do Homem vai, assim como dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria a tal homem se não houvesse nascido. E Judas, o que o traía, perguntou: Por acaso sou eu, Rabi? Jesus lhe disse: Tu o disseste. E enquanto comiam, Jesus tomou o pão, abençoou-o e o partiu. Então deu aos discípulos e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e o deu a eles, dizendo: Bebei dele todos, porque este é o meu sangue,
o sangue do Novo Testamento, o qual é derramado por muitos para o perdão de pecados. E eu vos digo que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia, quando convosco o beber novo no reino do meu Pai. E depois de cantarem um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhes disse: todos vós vos falhareis em serdes fiéis a mim esta noite, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas, depois que eu for ressuscitado, irei adiante de vós para a Galiléia. Pedro, porém, respondeu-lhe: ainda que todos falhem contigo, eu nunca falharei em minha fidelidade. Jesus lhe disse: em verdade te digo que nessa mesma noite, antes do galo cantar, tu me negarás 3 vezes. Pedro lhe respondeu: ainda que eu tenha de morrer contigo, em nenhuma maneira te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Então Jesus veio com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos discípulos: ficai sentados aqui enquanto eu vou ali orar. Enquanto trazia consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, ele começou a se entristecer e se angustiar muito. Então lhes disse: minha alma está completamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Porém, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo, e disse a Pedro: então, nem sequer 1 hora pudestes vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. De fato, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele foi orar pela 2ª vez, dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou, achou-os outra vez dormindo, pois os seus olhos estavam pesados. Então os deixou e foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Depois veio aos seus discípulos e disse-lhes: agora dormi e descansai. Eis que chegou a hora em que o Filho do Homem é entregue em mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que chegou o que me trai. Enquanto ele ainda estava falando, eis que veio Judas, um dos 12, e com ele uma grande multidão, com espadas e bastões, da parte dos chefes dos sacerdotes e dos anciãos do povo. O seu traidor havia-lhes dado o sinal, dizendo: aquele a quem eu beijar é este, prendei-o. Logo ele se aproximou de Jesus e disse: felicitações, Rabi, e o beijou. Jesus novamente lhe perguntou: amigo, para que vieste? Então chegaram, agarraram Jesus e o prenderam. Eis que um dos que estavam com Jesus estendeu a mão, puxou de sua espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe uma orelha. Jesus então lhe disse: põe de volta tua espada ao seu lugar, pois todos os que pegarem espada, pela espada perecerão. Ou por acaso pensas tu que eu não posso agora orar ao meu Pai e ele me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras que dizem que assim tem que ser feito? Naquela hora, Jesus disse às multidões: como a um ladrão saístes com espadas e bastões para me prender? Todo dia eu estava assentado convosco, ensinando no templo, e não me prendestes. Porém, tudo isso aconteceu para que as Escrituras dos profetas se cumpram. Então, todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Os que prenderam Jesus o trouxeram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. E Pedro o seguia de longe, até o pátio do sumo sacerdote, e entrou e se assentou com seus servos para ver o fim. Os chefes dos sacerdotes, os anciãos e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus para poderem matá-lo. Mas não encontravam. E ainda que muitas falsas testemunhas se apresentavam, não encontravam.
Mas, por fim, vieram 2 falsas testemunhas que disseram: Este disse: Posso derrubar o templo de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Então o sumo sacerdote se levantou e lhe perguntou: Não respondes nada ao que eles testemunham contra ti? Porém Jesus ficava calado. Então o sumo sacerdote lhe disse: Ordeno-te pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus lhe disse: Tu o disseste, porém eu vos digo que desde agora vereis o Filho do Homem sentado à direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou suas roupas e disse: Ele blasfemou. Para que necessitamos mais de testemunhas? Eis que agora ouvistes a sua blasfêmia. Que vos parece? E eles responderam: Culpado de morte ele é. Então lhe cuspiram no rosto e lhe deram socos. Outros lhe deram bofetadas e diziam: Profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te feriu? Pedro estava sentado fora do pátio. Uma serva aproximou-se dele e disse: Também tu estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele o negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E quando ele saiu em direção à entrada, outra a viu e disse aos que ali estavam: Também esse estava com Jesus, o Nazareno. E ele o negou outra vez com um juramento: Não conheço este homem. Pouco depois, os que ali estavam se aproximaram e disseram a Pedro: Verdadeiramente tu és um deles, pois a tua fala te denuncia. Então ele começou a amaldiçoar e a jurar: Não conheço este homem. E imediatamente o galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra de Jesus que lhe dissera: Antes do galo cantar, tu me negarás 3 vezes. Assim ele saiu e chorou amargamente. Vinda a manhã, todos os chefes dos sacerdotes e anciãos do povo juntamente se aconselharam contra Jesus para o matarem, e o levaram amarrado e o entregaram a Pôncio Pilatos, o governador. Então Judas, o que o havia traído, ao ver que Jesus já estava condenado, devolveu, sentindo remorso, as 30 moedas de prata aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos. E disse: Pequei, traindo sangue inocente. Porém, eles lhe disseram: Que nos interessa? Isto é problema teu. Então ele lançou as moedas de prata no templo, saiu e foi enforcar-se. Os chefes dos sacerdotes tomaram as moedas de prata e disseram: Não é lícito pô-las no tesouro das ofertas, pois isto é preço de sangue. Então juntamente se aconselharam e compraram com elas o campo do oleiro para ser cemitério dos estrangeiros. Por isso aquele campo tem sido chamado Campo de Sangue até hoje. Assim se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que disse: Tomaram as 30 moedas de prata, preço avaliado pelos filhos de Israel, o qual eles avaliaram, e as deram pelo campo do oleiro, conforme o que o Senhor me mandou. Jesus esteve diante do governador, e o governador lhe perguntou: És tu o rei dos judeus? E Jesus lhe respondeu: Tu o dizes. E sendo ele acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Pilatos então lhe disse: Não ouves quantas coisas estão testemunhando contra ti? Mas Jesus não lhe respondeu uma só palavra, de maneira que o governador ficou muito maravilhado. Na festa, o governador costuma soltar um preso ao povo, qualquer um que quisessem. E tinham então um preso bem conhecido chamado Barrabás. Quando, pois, se ajuntaram, Pilatos lhes perguntou: Qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus, que é chamado Cristo? Pois ele sabia que foi por inveja que o entregaram. E enquanto ele estava sentado no assento de juiz, sua mulher lhe enviou a seguinte mensagem: Nada faças com aquele justo, pois hoje sofri muito em sonhos por causa dele. Mas os chefes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram as multidões a pedirem Barrabás e a exigirem a morte de Jesus. O governador lhes perguntou: Qual destes 2 quereis que vos solte? E responderam: Barrabás. Pilatos lhes disse: Que pois farei de Jesus, que é chamado Cristo? Todos lhe disseram: Seja crucificado. E o governador perguntou: Ora, que mal ele fez? Porém gritavam mais:
seja crucificado. Quando, pois, Pilatos viu que nada adiantava, em vez disso se fazia mais tumulto, ele pegou água, lavou as mãos diante da multidão e disse: Estou inocente do sangue deste justo, a responsabilidade é vossa. E todo o povo respondeu: O sangue dele venha sobre nós e sobre os nossos filhos. Então soltou-lhes Barrabás, enquanto que mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Em seguida, os soldados do governador levaram Jesus consigo ao pretório. Ajuntaram-se a ele toda a unidade militar. Eles o despiram e o cobriram com um manto vermelho, e depois de tecerem uma coroa de espinhos, puseram-na sobre a sua cabeça e uma cana em sua mão direita. Em seguida puseram-se de joelhos diante dele, zombando, e diziam: Felicitações, Rei dos Judeus. E cuspiram nele, tomaram a cana e deram-lhe golpes na cabeça. Depois de terem o zombado, despiram-lhe a capa, vestiram-no com suas roupas e o levaram para crucificar. Ao saírem, encontraram um homem de Cirene, por nome Simão, e obrigaram-no a levar sua cruz. E quando chegaram ao lugar chamado Gólgota, que significa o lugar da caveira, e deram-lhe de beber vinagre misturado com fel, e depois de provar, não quis beber. E havendo-o crucificado, repartiram suas roupas, lançando sortes para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si minhas roupas, e sobre minha túnica lançaram sortes. Então se sentaram, e ali o vigiavam, e puseram por cima de sua cabeça sua acusação escrita: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Então foram crucificados com ele 2 criminosos, um à direita e outro à esquerda. Os que passavam blasfemavam dele, balançando suas cabeças e dizendo: Tu que derrubas o templo e em 3 dias o reconstróis, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os chefes dos sacerdotes com os escribas e os anciãos, escarnecendo dele, diziam: Salvou outros, a si mesmo não pôde salvar. Se é rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora, se lhe quer bem, pois disse: Sou filho de Deus. E os ladrões que estavam crucificados com ele também lhe insultavam. Desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora 9. E perto da hora 9, Jesus gritou em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, quando ouviram, disseram: Ele está chamando Elias. Logo um deles correu, tomou uma esponja, então a encheu de vinagre, colocou-a em uma cana e lhe dava de beber. Porém os outros disseram: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. Jesus gritou outra vez em alta voz e entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de cima até embaixo. A terra tremeu e as pedras se fenderam. Os sepulcros se abriram e muitos corpos de santos que tinham morrido foram ressuscitados. E depois de ressuscitarem, saíram dos sepulcros, vieram à cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele vigiavam Jesus, ao verem o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram muito medo e disseram: Verdadeiramente, ele era Filho de Deus. Muitas mulheres que desde a Galileia haviam seguido a Jesus e o serviam, estavam ali olhando de longe. Entre elas estavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. E chegando o entardecer, veio um homem rico de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus. Ele chegou a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse entregue. José tomou o corpo e o envolveu em um lençol limpo de linho fino e o pôs em seu sepulcro novo, que tinha escavado numa rocha. Em seguida rolou uma grande pedra à porta do sepulcro e foi embora. E ali estavam Maria Madalena e a outra Maria, sentadas de frente ao sepulcro. No dia seguinte, que é depois da preparação,
Os chefes dos sacerdotes e os fariseus se reuniram com Pilatos e disseram: Senhor, nos lembramos que aquele enganador, enquanto ainda vivia, disse: depois de 3 dias serei ressuscitado. Portanto, manda que o sepulcro esteja em segurança até o 3º dia, para que não aconteça dos seus discípulos virem de noite e o furtem, e digam ao povo que ele ressuscitou dos mortos, e assim o último engano será pior que o primeiro. Pilatos lhes disse: vós tendes uma guarda, e de fazer segurança como o entendeis. E eles se foram e fizeram segurança no sepulcro com a guarda, selando a pedra. Capítulo 28. No fim do sábado, quando já começava a clarear para o 1º dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria vieram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou e moveu a pedra da entrada e ficou sentado sobre ela. A aparência dele era como um relâmpago e sua roupa branca como a neve. E de medo dele, os guardas tremeram muito e ficaram como mortos. Mas o anjo disse às mulheres: não vos atemorizeis, pois eu sei que buscais Jesus, o que foi crucificado. Ele não está aqui, pois já ressuscitou, como ele disse. Vinde ver o lugar que o Senhor jazia? Ide depressa, dizer aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos e que vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. Eis que eu tenho-vos dito. Então elas saíram apressadamente do sepulcro com temor e grande alegria e correram para anunciar aos seus discípulos. Enquanto elas iam anunciar aos seus discípulos, eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: saudações. Elas se aproximaram, pegaram os pés dele e o adoraram. Jesus então lhes disse: não temais, ide anunciai aos meus irmãos para eles irem à Galileia, ali me verão. E enquanto elas iam, eis que alguns da guarda vieram à cidade e anunciaram aos chefes dos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Então eles se reuniram com os anciãos depois de decidirem em conjunto. Deram muito dinheiro aos soldados, dizendo: falai, os discípulos dele vieram de noite e o furtaram enquanto estávamos dormindo. E se isso for ouvido pelo governador, nós o persuadiremos e vos manteremos seguros. Eles tomaram o dinheiro e fizeram como foram instruídos. E este dito foi divulgado entre os judeus até hoje. Os 11 discípulos se foram para a Galileia, ao monte onde Jesus lhes tinha ordenado. E quando o viram, o adoraram, porém alguns duvidaram. Jesus se aproximou deles e lhes falou: todo o poder me é dado no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Amém.